Olá, Skiller, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula. A partir desse módulo, vocês vão começar a ver muito conteúdo sobre programação. Então, a gente vai olhar muito mais para o universo agora relacionado à programação, beleza? Então, o primeiro ponto é a gente entender os algoritmos. Então, agora a gente vai entender o que são algoritmos e programas. Algorithms and Programming. É muito importante vocês entenderem até a nomenclatura, porque no dia a dia de programação vocês vão ver muito é, essa escrita em inglês, então é importante. Certo? Então vamos lá. Então, beleza. Um ponto importante aqui ali dos algoritmos, os algoritmos, tanto os humanos quanto os computadores utilizam os algoritmos. Os algoritmos, gente, são processos ou passo a passo que podem ser seguidos. Imagine uma receita de bolo. Se eu pegar uma receita de bolo no receitas.com, um exemplo, e replicar, a ideia é que eu consiga replicar, correto? Porque lá tem o passo a passo, a quantidade de ingredientes. Então, mesmo que os ingredientes possam ter geneticamente um pouco serem diferentes, mas a gente está tentando se basear na quantidade, nos itens, e mesmo que possa ter uma qualidade inferior ou superior determinados alimentos, a receita vai seguir o mesmo princípio, talvez com resultados um pouco diferentes, mas a receita vai seguir o mesmo resultado, certo? E outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração é que os computadores, eles também utilizam essas receitas quando a gente desenvolve, certo? E essas receitas precisam ser compreendidas como etapas de um processo. E quando vocês pensarem logicamente, vocês precisam também colocar o cérebro de vocês para pensar de forma lógica, passo a passo, certo? Como uma receita de bolo. Imaginem essa receita de bolo agora. Os algoritmos eles fornecem instruções bem claras para essas tarefas repetitivas. Existem diferentes algoritmos, beleza, gente? Que podem ser usados para concluir diversas tarefas. Um exemplo, eu posso desenvolver um algoritmo para enviar e-mail e você desenvolver um algoritmo para enviar e-mail. Os nossos algoritmos fazerem esse processo de fato e funcionar, mas de formas totalmente diferentes. Isso pode acontecer e muitas das vezes acontece, certo? Existe uma ou outra linguagem que você não consegue. Isso é um fato. Mas a maioria das linguagens você sim tem algoritmos e modos de fazer diferentes, certo? E algoritmos sempre precisam ser mais rápidos, mais simples e mais eficientes. A ideia de ciência da computação é estarmos sempre em busca desses algoritmos melhores. Não quer dizer que você criou um algoritmo e eu criei um algoritmo, que os dois algoritmos sejam eficientes e realmente úteis para o dia a dia. A gente vai expor um pouquinho, mas a verdade é que a gente precisa seguir a eficiência. Então, me expliquem, ou melhor, mentalmente, conversem comigo um pouco. Qual é mais eficiente? Qual que trata mais da eficiência? O garoto na cadeira pressionando um botão, isso ele faz a televisão ligar, desligar, mudar de canal, certo? Embaixo, o mesmo processo. Temos ali uma bugiganga, algo muito complexo, que ele, mesmo assim, ele funciona, certo? Ele precisa pressionar o pé, que dá um impulso, joga no botão, que depois... Isso é o mesmo algoritmo, mas qual é mais rápido? Qual é mais eficiente? Então, o ponto é sempre esse. Talvez você tenha criado um algoritmo interessante, mas talvez não tão eficiente. Então, a gente vai trabalhar também aqui sobre eficiência algorítmica. Vocês vão entender o que é a notação Big O. Isso é importante. É importante depois eu trazer também como vocês podem mensurar a velocidade e como vocês extrapolam esses pontos, essas etapas. Isso é muito importante. Infelizmente, ninguém nunca me ensinou isso. Eu aprendi no dia a dia e quero muito levar isso para vocês. O Mercado Livre me potencializou muito na questão de performance. Eu não só já sabia algumas coisas, mas lá eu pude ver na prática por conta da quantidade de usuários usando ao mesmo tempo. Então isso é bem legal também. Certo? Então, o ponto é, estudar os algoritmos, gente, é extremamente importante. Isso faz com que você possa evoluir as suas técnicas e não só também pensar mentalmente, mas programar. Isso é importante.
certo? Desenvolver algoritmos é uma área muito importante da ciência da computação, é muito semelhante aos estudos da matemática, e existe um algoritmo, ou melhor, um problema da matemática que é o do caixeiro viajante. Eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de conhecer, mas esse é um dos problemas matemáticos muito interessantes e que a gente já existe, na verdade, é bem estudado há muito tempo, há mais de 100 anos. E existe um algoritmo chamado algoritmo de Jauscher. E a gente estuda na faculdade isso. É bem interessante esse algoritmo. Eu quero muito tentar resolver ele com vocês. Eu já fiz esse algoritmo para uma empresa. Em termos de pensar, ele não é complexo em termos de. Como que eu posso dizer? Ou melhor, ele é complicado de você implementar. Isso é complicado. Mas ele não é tão astronômico assim. É só a prática. A gente precisa praticar. Beleza? E eu vou tentar trazer isso para a gente praticar e a gente fazer juntos. Mas a gente utiliza diversos algoritmos. E um ponto que eu quero trazer para vocês. Busquem sempre os algoritmos, porque existem algoritmos já prontos para a maioria dos problemas. E quando eu digo problemas, é problemas comuns. Exemplo, o do caixeiro viajante. Eu utilizei esse algoritmo quando eu estava fazendo um processo seletivo para uma empresa de rota de entrega. O que é a rota de entrega? O que o problema do caixeiro viajante tenta resolver? Ele é dado uma lista de cidades. Imagina que vocês têm uma lista de cidades. Imagina que você está a 200 quilômetros de uma cidade, outro 300, que tem uma ligação. Imagine realmente uma cidade que há ligações, porque normalmente as cidades têm, certo? Por exemplo, se você for do Rio para Bahia, eu vou usar o estado, né? Eu vou tentar usar o estado do Rio de Janeiro. Aí você pode ir, sei lá, para Fortaleza. Depois você pode ir para uma cidade, não sei, Salvador. Enfim, e assim a gente pode pensar qual é o menor caminho possível até a gente ir e a nossa volta, porque a gente precisa pensar na volta também. Então, essas cidades, eu falei estado, né, mas eu quis dizer cidade, gente. Porque o ponto é, a gente precisa criar um algoritmo que a gente consiga ser eficiente. Tudo é sobre eficiência, tá, gente? Vocês já perceberam que eu já falei eficiência algumas vezes. Então, tudo é sobre eficiência. A gente busca com computação ser eficiente ao máximo possível, certo? Então é isso. O problema do caixeiro viajante é um problema que é muito interessante de ser estudado. A gente deve aplicar ele também aqui no curso, mas vocês podem conhecer um pouco mais também, que eu acho que é bem legal de vocês não implementem, a ideia ainda não é essa, mas sim conhecer, dar uma lida, de ver como que é a ideia e tudo mais. Beleza? Então beleza, vamos lá. Programas, certo? Vamos falar sobre programas. Os programas, a gente tenta encontrar essas soluções, certo? A gente sempre está buscando encontrar essas soluções, transformar isso em um algoritmo. O que é um algoritmo? Para quem se não ficou claro, o algoritmo nada mais é do que algo escrito, como passo a passo, essa receita. O programa é pegar essa receita e transformar em código. E aí código em Python, Ruby, C, qualquer que seja. Os algoritmos geralmente eles são escritos de uma forma que a maior parte das pessoas podem entender. Os algoritmos, certo? E menos provável é que a maioria das pessoas consigam ler os programas. Porque se eu colocar um programa, por exemplo, como Python, dificilmente todas as pessoas do mundo vão conseguir entender ou ler. Porque ele não é a linguagem alvo, ele não é em português, ele não é em inglês. Ele é numa tecnologia que o computador consiga compreender, certo? Isso é um pouco da diferença. O algoritmo pode ser em inglês, francês, português, qualquer coisa do tipo. Agora, o programa não. O programa é feito numa linguagem alvo, que aí é a linguagem de programação. A linguagem de programação, ele dá as instruções muito específicas para o computador, gente. Então, maior ou menor, se não... Isso são coisas sintaxes que eu vou explicar para vocês, mas que só o computador consegue ler, certo? Não é algo que a gente não consegue pegar em português e criar uma via texto. Vou ser bem honesto que talvez no futuro, com a inteligência artificial, talvez possa ser possível, tá? Não vou mentir para vocês. Ainda hoje não é realidade. A inteligência artificial não tem essa capacidade ainda. Mas no futuro, quem sabe? Pode ser que isso seja uma tendência para o futuro. Beleza?
As linguagens de programação usam combinações de números, palavras, símbolos e a formatação para dizer a um computador o que fazer de uma maneira que ele possa entender. Bom, um exemplo. Suponha que você queira descobrir se hoje é aniversário do seu amigo e você queira escrever um programa. Aqui, é bem legal aqui o que eu... Programming Language. Isso aqui também é uma palavra que vocês vão ler com frequência, beleza? Então vamos lá. O que é um algoritmo, gente? Um algoritmo é o quê? Um lookup, today, data. O que é um lookup? Consulte a data de hoje. Então consulte a data de hoje. E aqui é um algoritmo. Olha aqui, é porque ele está em inglês, tá? Mas pergunte a um amigo quando é o aniversário dele. Então, aqui eu estou colocando... Isso aqui é um comentário. Lembra que comentário a gente não lê no código? O computador não executa. Então, isso aqui a gente ignora. Isso aqui é só um lembrete. Isso aqui, lembra do que eu falei da biblioteca na nossa aula passada? Isso é uma biblioteca, o datetime. O datetime já tem tudo para a gente trabalhar com data e tudo mais. Então lembra, a biblioteca eu consigo importar. A biblioteca, gente, pode ser algo interno de uma linguagem, que no caso do Python é uma linguagem interna, ou melhor, uma biblioteca interna, nós chamamos de API. Então essa biblioteca, gente, é muito legal, que você já usa a data e você tem outras bibliotecas também para utilizar em Python, que é nativa da própria linguagem. Quando eu falar nativo, é algo que não é algo que alguém, por exemplo, eu, Rodolfo, criei e coloquei em um outro lugar para qualquer outro desenvolvedor pegar. É algo que todos os desenvolvedores que trabalham com essa linguagem de programação podem e vão utilizar ao longo do desenvolvimento. Beleza? Para vocês terem isso em mente. Então, beleza. Então aqui a gente tem today igual a data today. Aqui a gente está colocando uma variável. A gente vai passar por esse processo. Não tenham calma. Então aqui a mesma coisa, um comentário. Então a gente tem esse input que a gente pega via terminal. Isso aqui ele está criando um programa com o Command Line Interface, o CLI. Lembra do CLI? Lá que a gente explicou que é um terminal. Então aqui eu estou solicitando ao usuário para ele digitar no terminal. Isso aqui não tem uma interface, tá? Então é um programa que eu peço a data e aqui eu consigo verificar se é a data do aniversário dele ou não. E se for, ele verifica, hoje é aniversário? Aí se for, ele mostra um Happy Birthday. Se não, ele vai mostrar hoje não é aniversário, hoje não é seu aniversário. Então, exatamente isso. O algoritmo é algo escrito e o programa é realmente em Python aqui. Ele até coloca como Python. Aqui, gente, é um ponto legal. Em toda linguagem de programação, quando você está experimentando, eu já não faço mais isso, tá? Mas é legal, é interessante. Toda linguagem de programação, quando a gente começa, a gente coloca esse Hello World. É bem tradicional escrever esse Hello World, né? Então é interessante aqui, ó. A gente coloca esse Hello World, beleza? Agora a gente vai falar dos primeiros dias da programação. Bom, programar um computador também é chamado de codificação. A codificação remonta ao século XIX. Essa moçazinha é a Ada Lovelace, então não esqueçam dela. Ela é a nossa primeira programadora. Em 1843, na verdade, perdão, escreveu um algoritmo para uma máquina chamada máquina analítica, que era um computador mecânico. Então, assim, a máquina analítica ela foi projetada para realmente fazer cálculos matemáticos, beleza? A Ada Lovelace ela pensou fora do tempo e ela entendeu que poderia utilizar aqueles computadores ali de uma forma diferente. E esse computador, como eu havia falado, ele é um computador mecânico, ele é diferente das máquinas modernas que nós temos hoje. Então, o computador ele usava engrenagens e uma máquina a vapor. É um pouco diferente, tá, gente? Então, ela já, naquele tempo, ela já tinha uma visão totalmente diferente e distinta sobre a máquina. Então, ela deu a possibilidade de a gente programar tarefas e não só realizar contas matemáticas simples e tudo mais, que era a tarefa dessa máquina analítica. A máquina analítica, só para vocês compreenderem um pouquinho mais, foi projetada para executar programas simples, feitos em cartões perfurados. Cada cartão perfurado teria furos que a máquina leria como instruções. Os cartões perfurados seriam usados para programar o computador. Eu só quero trazer um ponto para vocês. Essas máquinas perfuradas poderiam ser igual a 0 e 1, tá, gente? Lembra que é ligado e desligado? Se eu tenho ali um cartão perfurado, é 1, e se não tenho, ele é 0. Então, a gente consegue criar essa lógica de 0 e 1 em muitos contextos, tá? É bom vocês abrirem a mente de vocês nesse sentido. Não é porque a máquina só pode por impulsos elétricos que não dá para fazer outras coisas. Pelo contrário, a forma com que hoje conhecemos de forma mais eficiente
é com eletricidade, mas no futuro a gente pode encontrar outras formas, beleza? Isso é importante destacar. Então, bom, só para trazer o último contexto, a Lovelace acreditava que uma máquina poderia receber instruções para realizar essas tarefas. Ela compreendeu que poderia programar com essas instruções. A Lovelace foi a primeira pessoa a reconhecer o potencial da máquina analítica além do cálculo. A Lovelace é uma. Lá na UENF tem uma sala que se chama Lovelace, é bem legal. E é bom, é isso, gente. É um pouco dos algoritmos. Essa aula foi mais para trazer esse contexto dos algoritmos. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. E se tiverem dúvida, nas próximas aulas a gente já começa a falar mais a fundo sobre loopings, sobre variáveis, sobre eventos e tudo mais. Beleza? Muito obrigado, tomem água e nos vemos na próxima aula. Valeu!